Olá, amigos. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nesse nosso momento de reflexão. Estamos voltando com as nossas lives e bem-vinda aí, entrando a Nabila, a Branca. Bem-vindas aí para a live, o Germano, a Regina também entrando. Super bem-vindos, uma alegria estar com vocês, prazer imenso. E me falem aí, por favor, me deem um retorno se o som tá ok para vocês, se a imagem tá ok também, para a gente poder começar essa nossa live, né? E essa é uma live que é a parte 2 da live da semana passada, falando a respeito do amor a dois, né? O amor a dois, as bases de um relacionamento próspero, né? E aí, na semana passada, nós falamos aí de alguns pontos que são importantes, né, na formação dessa base de um relacionamento próspero, no tocante ao amor a dois, à convivência conjugal, a um relacionamento do casal, né? E nós falamos de alguns pontos, né, a respeito de família, a base que cada um traz para o relacionamento, a base da imagem paterna, da imagem materna, e como isso se reflete, como isso se projeta num relacionamento, como muitas vezes as pessoas não estão disponíveis para o relacionamento porque estão trabalhando com uma imagem, estão projetando a imagem do complexo materno, do complexo paterno. Falamos também um pouco a respeito de como essas sombras do passado agem na nossa própria vida, né? Essa projeção de pai e mãe, dos conteúdos sombrios que são inconscientes e que, portanto, nós repetimos muitas vezes as histórias sem nos darmos conta do que está acontecendo, né? E a respeito diretamente da relação, aquilo que nos incomoda no outro, as agressões, sejam elas veladas ou explícitas, né? A clareza dos papéis, né? Falamos também a respeito da clareza dos papéis, a clareza do papel que cada um desempenha dentro de um relacionamento, a clareza de papel de esposo, de esposa, as atribuições de cada papel e como cada um desempenha esse papel e a interação entre esses papéis, né? E aí, esse é um tema bastante extenso, né? Um tema que, se nós fôssemos nos aprofundar, levaríamos muito tempo aqui de reflexões, né? E hoje, a minha proposta nessa segunda parte dessa live é trazer para vocês duas fundamentações, duas coisas que podem ser, dois conhecimentos que podem ser extremamente úteis numa relação conjugal, num relacionamento, para um casal, para um casamento, né? Primeiro, uma referência a Bert Hellinger, né, que é o criador ou desenvolvedor, né, das constelações sistêmicas. Bert Hellinger ele trabalhou nessa metodologia, nessa dinâmica terapêutica que são as constelações sistêmicas, mais precisamente as constelações familiares, né, que esse é o foco da nossa live hoje, né? E dentre toda essa temática, né, da constelação, dos sistemas, né, nós vamos olhar e perceber que todo relacionamento ele é um sistema. E ele é um sistema vivo. E é um sistema composto pela história de cada um dos integrantes desse sistema. Quer dizer, o homem, quando ele vem para um relacionamento, como nós refletimos na semana anterior, ele traz uma dinâmica sistêmica do seu sistema familiar de origem, e a mulher também. E essas duas dinâmicas se encontram, e não é à toa que elas se encontram. Elas trazem uma contribuição, cada um do casal traz uma contribuição para o outro. E entender essa contribuição e saber direcionar as dinâmicas do relacionamento é um fator de importância vital para que essa relação seja uma relação próspera. E aí, Bert Hellinger, analisando os sistemas familiares, né, como eles se constelam, ou seja, quem são, digamos assim,
os elementos, os astros que fazem parte desse sistema, né? Como é que eles se constelam, como é que as histórias se encontram e como é que elas acontecem. E aí ele trabalhou num conceito que ele chamou de ordens do amor, né? E nós vamos hoje falar um pouco a respeito dessas ordens do amor, que são temas relativamente simples, mas que são extremamente profundos. E aí eu convido vocês a já, tem muitas pessoas que entraram aqui, o Paulo, o Daniel, a Carol, pessoas que acompanharam já a primeira parte da live, e aí nós podemos dar uma continuidade. Então eu convido vocês a conhecerem, a colocarem aqui as suas perguntas, os seus questionamentos, os seus compartilhamentos, para a gente enriquecer esse momento de reflexão. Então, vamos lá. Bert Hellinger então falou da existência de 3 ordens do amor. São ordens sistêmicas, né? E o que é um sistema? É a interação de 2 ou mais elementos num mesmo ambiente. O sistema estabelecido num relacionamento, numa família, ele tem a sua vida própria. E o sistema, ele é regido por algo maior, que nós podemos chamar de vida, ou que Bert Hellinger chamou de amor do espírito. É algo maior que rege todos os sistemas e que faz com que a vida aconteça, porque a vida ela busca por seguir adiante. Portanto, o encontro de 2 pessoas, ele tem sistemicamente um objetivo muito direto, que é o objetivo de fazer a vida seguir adiante. E isso acontece através da família ou através até do próprio relacionamento, né? A maioria dos relacionamentos tem frutos, que são os filhos, né? Então, e mesmo que não tenha, aquele sistema tem uma vida, e essa vida tem uma regência sistêmica. E essa regência, ela está expressa nessas ordens que existem nos sistemas, nos relacionamentos familiares, né? E Bert Hellinger definia de uma forma muito interessante, que tem uma direta conexão com esse tema da live, que é o amor a 2, que ele definia da seguinte forma: a ordem procura pelo amor, e o amor está a serviço da ordem. Portanto, ordem e amor são 2 elementos fundamentais no desenvolvimento de um relacionamento próspero. Ordem e amor. Só amor sem a ordem não é o suficiente. Mas também só ordem sem amor não é o suficiente. Porque o amor procura pela ordem. E aí nós falamos a respeito do desempenho dos papéis. E quando cada um consegue desempenhar o seu papel na integralidade, esse sistema ele se estabelece com ordem. E quando existe ordem, fica mais fácil para o amor fluir. Porque o amor procura pela ordem. E quando ele encontra, a ordem se coloca a serviço do amor. E aí nós falamos a respeito de alguns tópicos, né? Quando um homem, por exemplo, nós falamos a respeito dessa imagem, né? Quando um homem, um pai, desempenha realmente o seu papel de pai, ele libera a mulher para ser mãe. Quando um homem desempenha o seu papel de pai, dando para o filho a referência do limite da educação, ele libera a mulher para ser mãe, para expressar o amor, o carinho, o cuidado, o acolhimento, o aconchego. Portanto, essa ordem é fundamental para que haja equilíbrio no sistema. E o sistema vai sempre buscar o melhor equilíbrio possível. Portanto, se há uma desordem sistêmica, em qualquer uma dessas leis, né, dessas ordens do amor, se há uma desordem sistêmica, o sistema vai trabalhar com vida própria para que a ordem seja restabelecida. A primeira ordem do amor que Bert Hellinger aborda é a hierarquia.
Numa família existe hierarquia. Entre o homem e a mulher existe, digamos assim, uma paridade. Ambos estão no mesmo patamar, no patamar de caminhar um ao lado do outro. Mas mesmo assim existe uma hierarquia. A hierarquia de pares, de duas pessoas que estão ao lado e que cada um exerce o seu papel e a sua autoridade. Essa ordem do amor a gente vai entendê-la mais especificamente na nossa próxima live, que eu já anuncio para vocês, né, que é o amor familiar. Né? Pais e filhos construindo um mundo melhor. Esse vai ser o tema da nossa próxima live. E aí a hierarquia vai ser um tema muito trabalhado, porque a definição de hierarquia que Bert Hellinger deu é uma definição muito precisa e muito clara. Quem veio primeiro é maior do que quem veio depois. E quando essa ordem da hierarquia ela é quebrada, o sistema se desestabiliza. E nós vamos perceber isso nas relações entre pais e filhos, que será o tema da nossa próxima live. Então hoje nós vamos nos focar em duas ordens sistêmicas, que é o pertencimento e o dar e receber. São duas ordens fundamentais na construção de um relacionamento próspero. O pertencimento. Nós falávamos na primeira parte da live, na semana anterior, a respeito de quanto cada um está disponível para o relacionamento. E se o homem continuar no papel de filho, olhando para a mãe, e a mulher continuar no papel de filha, olhando para o seu próprio pai, ambos não estarão disponíveis para o relacionamento. E aí não haverá a percepção de pertencimento. Essa é uma das necessidades do ser humano e é uma ordem sistêmica. Nós precisamos pertencer. Nós somos seres sociais. Nós precisamos estar em comunidade, ter a percepção de pertencimento. Quando um homem busca uma mulher para um relacionamento, ele deseja intimamente pertencer ao feminino. E quando uma mulher busca um homem para um relacionamento, ela deseja intimamente pertencer ao masculino. Ela está em busca da imagem de masculino que habita dentro dela e o homem em busca da imagem de feminino que habita dentro dele. Portanto, ele busca a complementação da sua expressão de gênero. Ele busca a complementação daquilo que é o centro da sua energia psíquica. E a mulher também. Portanto, o pertencimento, ele é importantíssimo. Eu preciso estar numa relação percebendo que eu pertenço àquela relação. Percebendo que eu sou importante para outra pessoa. Que a minha presença é relevante para outra pessoa. Isso é uma relação significativa de contribuição de um para com o outro. O pertencimento. O quanto eu me sinto participante da vida do outro, ou o quanto um isola o outro da sua própria vida. O quanto eu me sinto dentro do sentimento da outra pessoa. O quanto eu participo da vida dessa outra pessoa que está ao meu lado. Como eu disse na live, na primeira parte da live, na semana anterior, muitas vezes as pessoas se casam, entram num relacionamento afetivo, amoroso, e ambas querem manter a sua individualidade. E, na verdade, a individualidade ela nos é útil enquanto nós estamos nos descobrindo como pessoas. Mas quando nós entramos num relacionamento, nós buscamos a comunhão, nós buscamos a universalidade. Nós buscamos o compartilhamento. E aí, muito mais do que a individualidade, o que pode contribuir para o relacionamento é a busca e o encontro da identidade de cada um. A identidade é aquilo que me torna único e, ao me tornar único, me disponibiliza para pertencer ao outro. O pertencimento, portanto,
é uma ordem sistêmica, é uma ordem do amor. O amor procura pela ordem. Para que o amor sobreviva, para que ele cresça, para que ele exista num relacionamento, é preciso ter a percepção de pertencimento. Vamos lá, temos já uma primeira pergunta aqui da Nabila. O pertencimento é uma via de mão dupla? A pessoa deve ser incluída pelo outro? Vamos lá. Deve ser incluída pelo outro ou ela deve buscar essa inclusão? Uma excelente pergunta. É via de mão dupla, Nabila. Ao mesmo tempo, e aí nós vamos falar mais na frente da próxima ordem sistêmica, né? É via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu trago, quando uma pessoa busca um relacionamento, um casamento, ela está trazendo alguém, ela está trazendo um mundo que lhe é estranho para dentro de si própria. Portanto, é preciso haver espaço. É preciso haver espaço para que a outra pessoa, para que esse outro mundo habite dentro de mim. Eu preciso abrir um espaço para o pertencimento. Aquela pessoa, ela deve fazer parte do meu mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma busca de fazer parte do mundo de alguém. E é por isso que eu procuro uma pessoa. É por isso que as pessoas se encontram como busca de pertencimento. E o pertencimento é uma das ordens do amor. Portanto, para que haja amor, é preciso haver pertencimento. O amor, a essência do amor é a inclusão. A essência do amor é o pertencimento. Mas quando uma pessoa casa com um senso de individualidade muito exacerbado, ela tende a não perceber no seu horizonte o pertencimento. Porque para ter alguém que pertença ao meu mundo, eu preciso abrir espaço. Eu preciso fazer com que nesse mundo não exista somente eu. Eu preciso fazer com que nesse mundo possa haver espaço para existir mais alguém além de mim. Porque esse alguém traz algo que eu preciso para me sentir completo. Assim como eu levo algo para alguém se sentir completo. E quando cada um se sente completo, não há mais necessidade de individualidade. Porque cada identidade é autônoma e única e pode ser vivida de forma singular. Porém, fazendo parte, pertencendo um ao outro. Esse é o sentido mais profundo e mais abrangente da vida a dois. É compartilhar, é estar juntos de mãos dadas, percebendo que o meu mundo faz parte do mundo da pessoa e que o mundo da pessoa faz parte do meu mundo. Portanto, eu não concebo a vida sem aquela imagem do feminino ao meu lado. E o feminino que está ao meu lado não concebe a vida sem a imagem de masculino que está ao lado dele. Isso é complementariedade. Isso é inclusão. Isso é pertencimento. A Renata, mais uma vez aqui presente na live, bem-vinda, Renata, perguntando aqui se existe diferença entre acolhimento e pertencimento na relação a dois. Renata, depende um pouquinho do que se entende por acolhimento, né? O acolhimento, ele é a expressão do amor também, né? Mas, muitas vezes você pode acolher alguém num determinado momento, mas essa pessoa não pertencer à sua vida, não pertencer ao seu sentimento. Ela não está disponível, ou você não se disponibilizar para compartilhar a vida com ela. Então você acolhe como uma expressão de amor, mas na verdade ela não pertence, ela não veio para fazer parte significativamente da sua vida. Então pertencimento e acolhimento podem até ser a mesma coisa. Tudo depende de como cada uma dessas percepções elas passam a existir no nosso mundo. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito da terceira ordem do amor, que essa é importantíssima e essa talvez seja uma das ordens mais estruturantes de um relacionamento, que é o dar
e receber. Se o amor procura pela ordem, para que haja amor, é preciso existir o dar e o receber. O nosso amor, ele é eros. Ele é um amor que espera em troca. Ele não é um amor ágape, que é um amor que dá sem a percepção de receber. Portanto, o amor que nós damos, ele é sim um amor que espera receber. O dar e receber é fundamental numa relação. Eu preciso perceber no meu relacionamento que eu dou, mas eu preciso também perceber que eu recebo. Dar e receber é o fundamento principal de um relacionamento próspero a dois, conjugal. E o dar e receber, na sua expressão mais prática, é a capacidade que cada um tem de olhar para o outro. Olhar para o outro. Porque se eu olhar para minha esposa e minha esposa olhar para mim, ambos estarão contemplados no olhar. E esse é o sentido do compartilhamento da vida a dois. É o dar e receber. O amor, para que a dinâmica do amor possa se estabelecer, essa ordem do amor, que é o dar e receber, ela é fundamental. E na prática, isso é expresso através do carinho. Isso é expresso através do zelar, através do cuidar, através do olhar amigo de um para o outro, do olhar amoroso de um para o outro, através do interesse genuíno pelo sentimento do outro. E aí tem expressões desse dar e receber que são fundamentais. Como eu disse, a atenção, o carinho, o toque é fundamental. O tempo de qualidade, o serviço que nós dedicamos ao outro também é fundamental no dar e receber. E aí nós vamos precisar conhecer como a pessoa que está ao nosso lado recebe o amor. Porque tem pessoas que recebem de forma prática, digamos assim, um amor de serviço. Ela recebe quando eu pratico algo que vai ao encontro daquilo que ela precisa, praticamente. Tem pessoas que percebem o receber através do toque, outras através do tempo de qualidade, outras através de palavras de incentivo. Conhecer a pessoa que está a seu lado é a dinâmica fundamental de um relacionamento próspero. Eu estou num relacionamento para exercitar o autoconhecimento e o conhecimento do coração de quem está ao meu lado. Para que eu possa dar para quem está ao meu lado aquilo que ela precisa, eu preciso conhecer o que ela precisa. E muitas vezes, falta diálogo num relacionamento. Porque eu também posso dizer para o outro o que eu preciso. Eu posso tornar isso claro, porque nem sempre a outra pessoa tem a capacidade de adivinhar o que eu preciso. Então eu posso simplificar a relação. Existir um nível de diálogo em que haja uma simplificação, uma simplicidade na relação. Eu preciso que você me toque, eu preciso que você me abrace, eu preciso que você me beije, eu preciso que você me ponha no colo. E aí eu vou conhecer a necessidade do outro. E aí eu posso também colocar a minha necessidade, posso ouvir, posso colocar a minha necessidade aos olhos do outro, para que ele possa ter consciência da minha necessidade de me atender. Portanto, o dar e receber é uma construção do conhecimento mútuo. Mas um relacionamento, um casamento, ele só tem sentido se eu estiver disposto a me doar para outra pessoa. Se eu estiver disposto a dar para outra pessoa aquilo que ela precisa. Portanto, aquela pessoa que está ao meu lado, ela deve ser a pessoa mais importante do mundo para mim. A pessoa mais importante do mundo.
a pessoa a quem eu devo dedicar o melhor de mim, o melhor tempo, a melhor palavra, o melhor sentimento, o melhor olhar, o melhor toque, o melhor beijo, o melhor abraço, porque essa é a pessoa que eu escolhi para compartilhar a vida. E eu tenho que estar disponível para entregar para essa pessoa o que ela precisa. Porque se eu estiver disponível para entregar para a pessoa que está ao meu lado o que ela precisa, e se ela estiver disponível para entregar para mim o que eu preciso, ambos estaremos completos nesse amor. E muitas vezes o que falta na relação é uma percepção de completude. E essa percepção de completude, ela é dada pelo dar e receber. E aí a Priscila está perguntando aqui, como equilibrar o dar e receber? Através, Priscila, da disponibilidade para a relação. Nós percebemos relações onde essa ordem do amor está desequilibrada. Uma relação onde só um dá e o outro somente recebe, essa é uma relação onde não existe ordem. Esta ordem do amor, que é o dar e receber, numa relação onde um somente dá e o outro somente recebe, ela não se estabelece. Só que todos nós temos um limite. Todos nós daremos algo até um limite sem receber. Porque nós somos seres essencialmente carentes. O ser humano, ele é um ser essencialmente carente e por isso ele busca pela completude. Existe em toda a natureza o masculino e o feminino. Ambos em comunhão, em dando e recebendo, se completam e formam um todo. Portanto, numa relação onde só o masculino dá e o feminino somente recebe, falta uma metade dessa relação. Falta uma percepção de equilíbrio. Portanto, o equilíbrio entre o dar e receber, ele é justamente a disponibilidade que eu tenho. A imagem que eu coloco, quando um casal não está disponível para a relação, é essa que eu trouxe. Como se um estivesse de costas para o outro, cada um olhando para a sua própria história, para a sua própria origem. O homem que traz um feminino interno olhando para a sua própria mãe. E a mulher que traz um masculino interno olhando para o seu próprio pai. Portanto, ambos estão de costas um para o outro. Esse relacionamento não aconteceu. E existem casamentos de 25, 30, 35 anos que ainda não aconteceram. Porque ambos, ou pelo menos um, não está disponível para dar. Só está disponível para receber. Ele somente recebe, ele não dá. E aí esse relacionamento não terá equilíbrio. E o amor, na sua mais real manifestação, mais ampla, mais magnânima manifestação, ele não acontecerá. Porque a ordem do dar e receber está quebrada. Muitos relacionamentos sucumbem quando essa ordem não é observada. Porque como somos seres essencialmente carentes, nós precisamos do outro para sentir completo. Um homem precisa do feminino da mulher, porque esse feminino da mulher é a projeção do feminino que habita dentro dele. Ele precisa desse feminino para se sentir completo. E a mulher também precisa do masculino que o homem traz para se sentir completa interiormente. Cada um, dentro da relação, completa o mundo emocional do outro. E aqui, essencialmente, nós estamos falando de mundo emocional, de sentimento, que depois se espelhará na relação prática, no dia a dia. Então, Priscila, o dar e receber, ele é fundamental. E o dar e receber, ele encontra equilíbrio quando há disponibilidade de ambos para a relação. E essa percepção
de que às vezes a pessoa passa muitos anos junto com a outra, mas o relacionamento, o casamento ainda não aconteceu. A desidentificação da própria história, a desidentificação de pai e mãe é o que vai dar a condição de se disponibilizar para o relacionamento. Portanto, existe todo um processo de autoconhecimento, todo um caminho, uma trilha de autoconhecimento para ser percorrida, para que a gente possa entender o dar e receber, e que esse dar e receber, ele também conduzirá à percepção de pertencimento. Vamos lá. O Paulo está perguntando aqui, isso que você falou do Eros e tal, é assim para um amor de relacionamento? Ou é o amor das pessoas em geral? É sempre assim? É uma regra? Como funciona isso para você? Não tinha ouvido isso ainda. Isso tem como base a filosofia grega, né, que fala do amor Eros, que é um deus, né, grego, Eros, e que fala do amor ágape. O amor Eros é um amor de relacionamento. Portanto, todo o amor que está contido em um relacionamento, não só um relacionamento conjugal, mas todo o amor que está dentro de um relacionamento, ele é Eros, porque ele pede o dar e receber. Ele é sempre Eros. Eu me relaciono com um amigo esperando que ele também seja meu amigo. Eu reconheço esse amigo, eu me dedico para esse amigo, esperando que ele também se dedique a mim. Eu me dedico a qualquer pessoa que eu me relaciono, esperando algo em troca. Isso é da natureza humana. O amor ágape é o amor do desapego. Esse é um amor que está no plano, digamos assim, do divino. Ele está no plano de Deus. Ele está no plano do self, do Deus que habita, do sagrado que habita dentro de cada um. É um nível do amor que ele está ainda distante da natureza humana, porque ele é um amor de desapego. Ele é um amor que dá e não espera nada em troca. Mas esse amor, ele é exercido por figuras, por personagens, por pessoas de altíssimo desenvolvimento emocional. Pessoas que já encontraram a completude na sua personalidade, ou seja, conseguiram integralizar o feminino e o masculino e equilibrar isso dentro da sua própria personalidade. Então ela pode viver um amor totalmente altruísta, mas isso não é da natureza humana. Isso é de uma natureza muito mais ampla, de uma natureza muito mais do self do que do ego. O ego busca pelo amor que dá e que recebe. Esse é o amor Eros. E também esse é o amor ágape, né? Mas todos eles são expressão do amor, né? Então, se a gente olhar os grandes personagens da história da humanidade que contribuíram significativamente, como Gandhi, Buda, São Francisco de Assis ou até mesmo Jesus, viveram um nível de amor que era sobre-humano. Era um amor onde se dava sem nenhuma intenção de receber. Mas olha de quem nós estamos falando, de seres completamente diferenciados. Seres que atingiram um nível de consciência, um nível de integralidade do ser muito acima desse que nós vivemos cotidianamente. Então, essas ordens do amor, o pertencimento e o dar e receber, ambos conduzem um ao outro. O pertencimento conduz ao dar e receber, e o dar e receber conduz ao pertencimento. O amor procura pela ordem, e a ordem está a serviço do amor. Para que exista amor, é preciso que antes haja ordem. E quando o amor encontra a ordem, ele se estabelece.
E aí ambos os participantes dessa relação, tanto homem quanto mulher, encontram nessa ordem e nesse amor tudo aquilo que eles precisam para se sentirem completos na relação. Na primeira parte da live, na semana passada, nós também falamos a respeito dos nutrientes do amor, que depois eu até postei algumas coisas para vocês, né? E hoje também, além das ordens do amor, eu trago também novamente um conceito que eu já abordei em outras lives, mas eu trago nesse contexto do relacionamento. Porque na primeira parte nós falamos um pouco a respeito dos conflitos que muitas vezes se estabelecem nos relacionamentos. E muitos conflitos eles se estabelecem porque as necessidades básicas de cada um não são supridas. Então nós vamos falar um pouco, eu vou falar um pouco para vocês a respeito dessas necessidades básicas que devem existir, que o ser humano traz com ele e que elas precisam ser atendidas dentro de um relacionamento, para que cada um se sinta acolhido, Renata. Vamos voltar para o termo que a Renata nos trouxe, o acolhimento. Para que uma pessoa se sinta acolhida num relacionamento, ela tem que perceber que a necessidade básica dela está sendo atendida. E o nosso espaço continua aberto aqui para as perguntas, para as participações, para que vocês coloquem as percepções também dentro dos temas. Então eu trouxe aqui para vocês hoje 4 necessidades básicas do ser humano. A primeira necessidade básica do ser humano, que é fundamental num relacionamento: ser ouvido na essência. Para ser ouvido, para ter a capacidade de ouvir na essência, eu preciso deixar que a pessoa pertença ao meu mundo. Eu preciso acolher. Vamos lá, voltando. Voltou aí para vocês? Eu preciso, para que eu tenha a capacidade de ouvir na essência, eu preciso dar espaço para que essa pessoa exista na minha vida. Eu preciso que essa pessoa pertença ao meu sistema interno, ao meu coração, ao meu sentimento. Eu preciso entender que eu preciso dar algo para essa pessoa. Portanto, ouvir na essência é pressuposto básico de uma relação próspera. Ouvir na essência significa, não é o que se chama de escuta ativa. Ouvir na essência é ter a capacidade, desenvolver a capacidade de ouvir sem julgamento. O que é uma coisa muito difícil de ser desenvolvida nas relações humanas. A capacidade de se ouvir sem julgamento, ouvir na essência. E aí nós estamos falando de uma capacidade de desenvolver uma comunicação inconsciente, de desenvolver o intercâmbio da vulnerabilidade, a capacidade de se abrir para que o outro possa trazer o conteúdo dele para fazer parte do meu mundo. Ouvir na essência. Todos nós trazemos dores, trazemos marcas na nossa história. Todos nós trazemos uma criança ferida dentro de nós. E essa criança, ela busca por acolhimento, ela busca por amor, ela busca por aconchego. E quando eu tenho a capacidade de ouvir na essência, eu tenho também a capacidade de acolher essa criança ferida que a pessoa que está ao meu lado traz com ela. E quando eu sinto que a minha criança ferida foi ouvida, na essência, eu percebo todo o carinho que existe naquela relação. Portanto, ouvir na essência, ser ouvido na essência, é a primeira necessidade básica do ser humano. Então eu convido a todos que têm um relacionamento e que buscam a prosperidade desse relacionamento a abrir os seus ouvidos, a abrir o seu coração para ouvir com o coração a outra pessoa. Porque ela precisa ser acolhida.
ela precisa se sentir pertencente. Ela precisa ser ouvida sem julgamento. Se eu busco um relacionamento próspero, eu tenho que ter a capacidade de ouvir na essência. Ouvir sem julgamento, ouvir com acolhimento. Isso é ouvir na essência, fundamental para um relacionamento próspero. A Renata está nos colocando aqui uma pergunta. Quando uma pessoa passou por um casamento e aquele casamento foi desequilibrado e disfuncional, é preciso se desidentificar daquele casamento para ser feliz numa nova relação? Renata, eu transformaria essa sua pergunta numa afirmação. A sua pergunta já contém a resposta. O detalhe é que o que nos identifica numa relação desequilibrada, ou seja, essa identificação com uma relação que já passou, ela tem as bases na nossa própria história e não na outra pessoa que estava conosco. A outra pessoa que estava conosco, fazia parte da vida da pessoa, ela só era a evidenciação dos temas da própria história. Como não foi possível integralizar com pai e mãe, esses temas são projetados num relacionamento. E se eu não consigo equilibrar esse relacionamento, se a pessoa não consegue equilibrar esse relacionamento e não consegue desidentificar de pai e mãe, ela vai ter que iniciar um novo processo. Mas esse novo processo não tem exatamente como base a desidentificação do relacionamento anterior. O relacionamento anterior, ele é um conjunto de experiências que indicam a projeção da sua própria história. E aí a pessoa vai ter que lidar com esses conteúdos da própria história para que não haja a repetição de um padrão. Porque essa é uma tendência do sistema que nós trazemos dentro de nós, fruto da nossa história, da nossa família. O sistema, ele busca sempre se perpetuar. Portanto, o sistema, ele vai sempre lutar pela sobrevivência do próprio sistema, para que os valores se mantenham e não sejam perdidos. E muitas vezes, para que a gente consiga estabelecer uma nova dinâmica de relacionamento, nós vamos ter que olhar para fora do nosso sistema familiar. Porque muitas vezes o nosso sistema familiar não tem tudo aquilo que nós precisamos. Muitas vezes o nosso sistema familiar, ele traz uma imagem paterna e uma imagem materna que ela tá fragmentada por experiências, por vivências, por traumas. E aí nós vamos ter que olhar para fora do sistema, para que a gente possa ter novas crenças, um novo olhar para o mundo, um novo olhar para os relacionamentos. Portanto, a desidentificação básica, Renata, é a desidentificação de pai e mãe sempre. E um relacionamento onde teve pai e mãe projetado e ele não foi frutífero, ele não foi próspero, ele não teve continuidade, ele é simplesmente um conjunto de experiência que nos mostra a projeção vivida. E aí, voltando à temática do dar e receber, quando um relacionamento ele se perde pelo desequilíbrio do dar e receber, ele passa por uma fase que é muito interessante de ser percebida. Ele passa pela fase do relacionamento funcional. O que é um relacionamento funcional? É um relacionamento que acontece pela funcionalidade da vida. Portanto, eu durmo ao seu lado, eu acordo ao seu lado, eu tomo café ao seu lado, eu almoço ao seu lado, eu pago as contas ao seu lado, eu janto ao seu lado. Eu educo os filhos ao seu lado, mas o quanto eu sinto realmente que eu estou ao seu lado. O quanto que eu percebo o seu carinho, o quanto que eu percebo a sua afeição, o quanto que eu sinto o seu toque, o quanto que eu sinto o seu amor, a sua disponibilidade para fazer parte do meu mundo. Um relacionamento, antes dele acabar, ele se torna funcional. E aí eu deixo uma dica para os casais. Olhem para os seus relacionamentos e percebam se ele está sendo um relacionamento funcional ou se existe um sentimento profundo.
Ou simplesmente o cotidiano, a rotina está levando esse relacionamento. Um relacionamento funcional é o relacionamento regido pela rotina e não pelo sentimento, pelo amor. Portanto, antes de qualquer relacionamento acabar, ele passa pela funcionalidade da relação. Tudo aquilo que é funcional é desprovido de vida e de amor. Nesse sentido da relação, tudo que é funcional é desprovido de vida e de amor. E aonde não há vida, não há amor. Onde não há vida e amor, não há completude. Portanto, um relacionamento, para ele acontecer e ser próspero, ele tem que ser mais do que funcional. Ele tem que ser profundo. Eu tenho que me sentir dentro do coração da outra pessoa e a outra pessoa tem que se sentir dentro do meu coração. Eu tenho que sentir que eu recebo intensamente. Porque é como uma razão. Na contabilidade existe a razão. É como uma razão de débito e crédito. Quanto mais eu recebo, mais em débito eu estou. Portanto, mais eu tenho que dar para equilibrar essa relação. Quanto mais eu recebo, mais eu me sinto compromissado a dar. E aí nós vamos lembrar de São Francisco, porque tem que começar com alguém. E muitas vezes num relacionamento se espera começar com um outro. E uma ideia básica que eu sempre trago é que tem que começar em mim. E aí São Francisco nos dá um grande segredo do amor próspero. É dando que se recebe. Não é recebendo que se dá, é dando que se recebe. Portanto, alguém tem que começar a relação, o equilíbrio. Alguém tem que começar a dar e despertar o outro para dar também. Porque é muito bom receber. E quando eu recebo, a tendência natural é olhar para o outro, porque se gera uma dívida e essa dívida tem que ser paga. E a única forma de equilibrar essa razão é dando ao outro o mesmo amor recebido. Primeira necessidade básica do ser humano, ser ouvido na essência. Segunda necessidade básica do ser humano, que pode ser um pilar muito importante para evitar conflitos nas relações, ter o direito de errar. Nós temos em nós uma natureza pautada pela dualidade. Nós somos luz e somos sombra. Portanto, nós vamos acertar, mas vamos errar muito também. Todos nós temos o direito de errar, porque errar não é simplesmente errar. Quando o erro ele é olhado de forma ativa, quando ele é acolhido como uma experiência de aprendizagem humana, ele não é só erro, ele é uma grande escola, ele é um grande exercício de aprendizagem. E quando eu dou para o meu parceiro, para aquela pessoa que está ao meu lado, o direito de errar, eu olho para ela com mais humanidade, eu olho para ela com mais amor. Eu dou para ela o suprimento de uma necessidade básica que ela tem, o direito de errar. Porque errando, a gente também aprende. Nós vamos lidar com muitos conteúdos sombrios durante a nossa vida, que fazem parte da nossa psique, da nossa história. E aí, ao lidar com conteúdos sombrios, nós vamos errar muitas vezes. Nós vamos errar no tom, nós vamos errar na medida, nós vamos errar na intensidade, nós vamos errar na não percepção, nós vamos errar na não inclusão, nós vamos errar em não absorver, em não ouvir. E aquela pessoa que recebe o erro do parceiro, ela deve partir desse pressuposto. Ele tem o direito de errar. Ter o direito de errar é uma necessidade básica da aprendizagem humana. Se assim não fosse, a natureza nos teria feitos perfeitos, sem a necessidade de errar. Se a natureza nos fez com uma forma de dualidade, ela nos deu a liberdade. E a liberdade nos leva ao erro ou ao acerto. E nós podemos aprender com ambos. Portanto, se eu partir desse pressuposto, dando à pessoa que está ao meu lado o direito de errar,
eu vou ter uma capacidade muito mais ampla de amá-la, de compreendê-la, ter o direito de errar, uma das 4 necessidades básicas do ser humano. Terceira necessidade básica do ser humano: ser amado, honrado e respeitado. Ser amado, honrado e respeitado. O amor, ele é a base de qualquer relacionamento, e principalmente do relacionamento amoroso a dois. Ser amado é o que se busca quando se vai ao encontro de uma outra pessoa. Quando um homem vai ao encontro de uma mulher, ele está buscando ser amado. Ele está buscando receber o carinho que ele espera. Ele está buscando receber a atenção e o acolhimento que ele espera. Quando uma mulher vai ao encontro de um homem, ela está esperando o amor, ela está esperando a segurança, ela está esperando o acolhimento, ela está esperando o cuidado, a proteção, o aconchego, o pertencimento. Ser amado, ser honrado. Ser honrado. Ou seja, ter a sua história validada. Quando eu me sinto ouvido na essência, a percepção é que a minha história está sendo honrada, porque ela está sendo também respeitada. A minha história traz todas as potencialidades que eu tenho, mas ela também demonstra todas as limitações que eu tenho. E quando eu me sinto ouvido na essência, eu sinto que minha história está sendo honrada, ela está sendo respeitada. E mais uma necessidade básica minha é atendida: ser amado, honrado e respeitado. E aí, a quarta necessidade básica: pertencer aos sistemas. Voltamos ao pertencimento. Todos, quando buscamos uma relação, buscamos a percepção de pertencimento. E aí, eu quero saber como é que está sendo para vocês esses temas, né? As 3 ordens do amor, hierarquia, dar e receber e pertencimento. E as 4 necessidades básicas do ser humano: ser ouvido na essência, ter o direito de errar, ser amado, honrado e respeitado e pertencer aos sistemas. Essa live é uma live interativa e eu estou aqui à disposição para compartilhar com vocês, para ouvir vocês e para também trazer lançar um olhar, lançar luz sobre esse tema, para que a gente possa sentir que esse momento é um momento de compartilhamento, de cocriação, de crescimento e de autoconhecimento, de ampliação da percepção das relações. Todos nós buscamos um relacionamento próspero. Todos nós buscamos, em essência, sermos felizes dentro de um relacionamento. A felicidade dentro de um relacionamento, ela tem algumas bases, ela tem alguns pressupostos. E é desses pontos que nós estamos falando, que nós estamos abordando aqui nessas lives. E aí, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, algum compartilhamento, sinta-se à vontade, pois o espaço é nosso. E nós falamos aí também na primeira parte da live, eu postei algumas coisas para vocês a respeito dos nutrientes do amor. E o que fazem os nutrientes do amor? Os nutrientes do amor mantêm a chama acesa, mantêm o solo fértil para que o amor possa acontecer. Germano está dizendo aqui: estou gostando de conhecer elementos tão essenciais, pois relacionamento parece um campo subjetivo e esses tópicos trazem mais objetividade, que simplificam e facilitam a compreensão. Muito legal, Germano, muito grato. Esse é o objetivo, é trazer um olhar prático para os relacionamentos, trazer um olhar que possibilite a prosperidade dos relacionamentos e que eles não caiam numa dinâmica de funcionalidade. Nabila está perguntando: temos pontos para melhorar em tudo o que foi dito. Por onde começar? Eu percebo, Nabila, que o ponto, assim,
inicial de qualquer transformação é o olhar. E aí eu não estou falando do olhar físico. Eu estou falando de quando nós detectamos dentro de nós pontos de melhoria e nós olhamos para esses pontos. Ou seja, nós damos atenção a esses pontos de melhoria. Então vamos lá, sejamos práticos. Se eu percebo hoje, se uma pessoa hoje percebe que a relação dela está funcional, ou seja, existe pouca profundidade de sentimento, de percepção de pertencimento e de dar e receber, ela deve conversar com a pessoa que está ao seu lado. Ela deve compartilhar esse sentimento. Ela deve dizer para a pessoa o que se passa dentro dela. Uma relação só tem sentido se houver diálogo, se houver a capacidade de se ouvir na essência, uma abertura interna para receber o outro dentro de si. Portanto, se um casal percebe que a vida está ficando funcional, por onde começar? Pelo diálogo. Pelo diálogo. O que está tornando a nossa vida funcional? Nós estamos reservando tempo para o relacionamento? Ou nós estamos correndo atrás de coisas que talvez não sustentem essa relação? Porque uma relação, ela não é sustentada só por dinheiro, ela não é sustentada só por sucesso, ela não é sustentada só por bens materiais. Porque se fosse assim, as pessoas abastadas financeiramente viveriam vidas plenas de um amor extremamente realizador. E a gente sabe que na sociedade atual não é isso que nós vemos. Muitas pessoas, quando têm essa percepção de uma vida abastada, daquilo que se chama de uma vida próspera por ter bens financeiros, bens materiais, nem sempre elas encontram o espaço e o tempo para um relacionamento próspero. Portanto, relacionamentos prósperos, eles pedem espaço, tempo e entrega. São as três bases também de um relacionamento próspero. Tempo, espaço, entrega. Eu preciso ter tempo para desenvolver essa relação. Eu não posso ficar dissolvido nas tarefas do dia a dia. Eu tenho que ter tempo para me disponibilizar. Muitas vezes, numa rotina diária, se usa muito tempo para afazeres e pouco tempo para sentimentos. Eu costumo dizer de uma forma prática que eu prefiro uma pia cheia de louça e um coração cheio de amor do que o contrário. Uma vez uma pessoa me perguntou, dentro da rotina dela, como é que ela poderia fazer para dar mais atenção, por exemplo, para os filhos, que vai ser o tema da nossa próxima live. Como é que ela poderia fazer para dar mais atenção para os filhos, porque ela ficava muito absorvida pela rotina. E eu disse para ela, simples assim, entre uma casa limpa e um filho se percebendo amado, opte pelo seu filho. Faça o que for possível na casa, mas faça tudo e muito mais para entregar para o seu filho o amor que ele precisa. Porque isso é o que vai dar sentido, propósito e significado para uma vida em família. Portanto, por onde começar? Começar pelo diálogo, começar pela percepção de tempo, espaço e entrega. O diálogo, ele tem que ter essa base, ele tem que ter tempo, não dá para dialogar correndo, não dá para tentar fazer com que só a minha vontade prevaleça. É preciso ter tempo, é preciso ter espaço para que o outro possa se manifestar. E é preciso ter entrega para abrir mão das próprias convicções, das próprias certezas, para ouvir o outro, porque toda certeza cega é burra. Portanto, eu tenho que ter desapego, eu tenho que conseguir abrir mão de mim mesmo
para poder ouvir o outro. Tempo, espaço e entrega. Essa é a base de um diálogo, para que haja prosperidade numa relação. Muito legal a sua colocação, Nabila, essa questão de por onde começar, né? Num relacionamento a dois, o diálogo é um excelente ponto para se começar. Muito legal estar aqui com vocês. Nós estamos chegando aí a 1 hora de live e eu quero convidar vocês, porque na próxima semana nós teremos uma live que será maravilhosa e ela é uma evolução, mais um passo, uma continuidade desse tema. Nós vamos falar de família, o amor familiar, pais e filhos construindo um mundo melhor. Esse vai ser o tema da nossa live. Nessas 2 lives aqui nós falamos, nessa live com 2 partes, nós falamos do amor a 2, dessa vez, e como construir relacionamentos prósperos. Na próxima live nós vamos falar a respeito do amor familiar, pais e filhos construindo um mundo melhor. E aí nós vamos abordar, dentre muitos assuntos, essa ordem do amor, que é a hierarquia, que é um pressuposto básico para que haja ordem num sistema familiar. E aí nós vamos ter uma convidada muito especial e um tema muito pertinente na atualidade, que é diretamente ligado à educação de filhos e a uma nova dinâmica de educação, onde pais e mães se insiram muito mais na educação, não só na educação escolar, mas sim na educação base, na estruturação emocional e psíquica de um filho, e que possam viver a família como célula fundamental da construção de um mundo melhor. Nossa próxima live estará top, estará maravilhosa, será uma live muito legal, porque eu vou receber aqui uma convidada que vocês vão gostar muito de ouvi-la e desse tema que ela trará para a nossa reflexão. Foi muito legal estar com vocês aqui falando a respeito do amor a 2, as bases de um relacionamento próspero, a segunda parte dessa nossa live falando do amor a 2. Muito legal estar com vocês. Carol dizendo aqui, live maravilhosa, que bom estar aqui, grata por compartilhar com a gente esse conhecimento. Muito legal estar com vocês, muito legal ter vocês acompanhando os conteúdos que eu compartilho, estarem compartilhando também os conteúdos para que a gente possa gerar reflexão. Um grande beijo para vocês e até semana que vem, na quarta-feira, dia 25, às 20 horas, estaremos aqui falando de amor familiar. Pais e filhos construindo um mundo melhor. Muito bom estar com vocês. Grande beijo, boa semana a todos. Até a próxima live.